carioca, nascido em 25 de maio de 1982, descendente de família italiana, escritor, roteirista premiado, especializado em teledramaturgia e dramaturgo com várias peças encenadas, sendo seu primeiro trabalho autoral o drama O Que Fizemos de Nossas Vidas. Autor do romance Por Dinheiro pela Vida, da editora Multifoco no Brasil, e O Falso Profeta, publicado em Portugal pela editora Lua de Marfim. Ex-aluno de um dos mais importantes cursos de teatro do Rio de Janeiro, o querido tablado da saudosa Maria Clara Machado. É fundador da Associação Mineira de Teatro, a Vilarte Companhia Teatral, na cidade de Belo Horizonte. Roteirista do filme Helena, assinou também o roteiro do filme sobre a vida da primeira Bond Girl brasileira, Adele Fátima, membro de academias de letras em Portugal, França e aqui no Brasil. Vice-presidente da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Eu estou muito feliz de receber aqui na Casa de Escritora Thiago Vilardi. Depois dessas imagens lindas do Thiago, eu quero começar dizendo que o Thiago é o primeiro artista que eu estou trazendo aqui na Casa de Escritora, aqui que vai ser a minha casa, né, onde eu vou criar todos os conteúdos para vocês que acompanham a minha carreira. E olha o nosso cenário, gente, a caixa d'água que chegou, porque aqui a gente está comemorando cada vitória, né? Eu já estou aqui no local onde vai ser o nosso estúdio, onde a gente vai ter um cantinho para gravar, e o Thiago é o primeiro convidado, então eu quero te agradecer muito você ter aceitado o convite para vir falar do seu lançamento. Eu que te agradeço, Tami. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente, né, pelo motivo de ser o primeiro artista que você recebe, né, na sua casa, né, na Casa de Escritora, ainda nesse processo de construção. Então, me sinto honrado. Gratidão a você pela oportunidade. É porque eu pensei o seguinte, não vou esperar a casa ficar pronta para convidar, porque eu acho que a cultura não espera, né? Então eu falei, gente, vamos na obra mesmo, vamos lá. E eu estou muito animada de ter você aqui. O Thiago tem vários livros publicados, inclusive fora do Brasil, o que eu acho muito positivo, né? Os nossos artistas, escritores estarem indo lá para fora. E eu estou falando que o Thiago é artista porque o Thiago não é só escritor, ele também é ator, ele também tem companhia de teatro. Eu quero começar te perguntando como é que foi esse começo. Como é que você se descobriu artista, né, na sua vida, se foi novinho, se não foi? Estou bem curiosa para saber. Foi muito novo, né? Eu acredito que foi lá por volta dos 8 anos de idade. Eu tinha aulas de teatro na escola e aí eu comecei a me interessar mais pelas aulas de teatro. Dali eu comecei a escrever alguns textos, a minha professora viu que eu tinha certo potencial para aquilo e me encomendou uma peça que foi justamente a primeira que eu escrevi e foi produzida na escola, depois apresentamos fora da escola também. Paralelo a isso, eu sempre li muito, eu sempre gostei muito de ler. A minha mãe, ela tinha uma assinatura do antigo Círculo do Livro. Ah, eu também tive. Tinha enciclopédia, inclusive, naquela época, quando eu comecei a escrever, nem sonhava em internet. Então eu usava também as enciclopédias do Círculo do Livro para pesquisa. E comecei a escrever meu primeiro livro paralelo à peça de teatro. Quer dizer, tudo aconteceu quase que instantaneamente, né? Aconteceu ao mesmo tempo. E como é que você se viu, assim, quando você recebeu o seu primeiro livro publicado nas mãos? Eu sempre falo para quem está em casa, para quem é seguidor aqui do canal, a emoção que a gente sente, né? Quando a gente segura o seu primeiro livro. Como é que foi? É fantástico, né? É indescritível, porque você vê aquela história, você se dedicou tanto para escrever, ela ganha vida ali, ela vai alcançar leitores, ela vai alcançar pessoas que você não conhece, né? Vai se espalhar por aí e você pega aquele contato do livro, é tão íntimo, tão bom, né? Você saber, é como se fosse um filho, né? Eu comparo a paternidade no meu caso, né? Pegar e você acolhe aquele livro, você abraça, ele já tem uma textura, ele tem uma cor, é muito bom, é uma experiência única na vida de qualquer pessoa. Como a gente falou na abertura, Por Dinheiro pela Vida foi o seu primeiro livro, não é isso? Você já tinha publicado peças de teatro, se eu não estou errada na ordem, porque a carreira dele é muito longa, gente, decorar tudo é complicado. Conta pra mim, esse foi o primeiro? Na verdade,
Publicado sim. O Falso Profeta saiu no mesmo ano do Por Dinheiro pela Vida, sendo que o Falso Profeta foi o primeiro livro que eu escrevi, mas a publicação do Por Dinheiro pela Vida saiu antes de O Falso Profeta. Esse aqui no Brasil e esse aqui em Portugal, imagina a emoção. Exatamente. Como é que foi esse caminho até Portugal? Porque, gente, se publicar no Brasil é difícil, publicar fora do Brasil, sendo brasileiro, é ainda mais difícil. Sim, eu digo que eu tive muita sorte, né? Eu fui abençoado assim, pelos deuses da literatura, porque a editora portuguesa, a Lua de Marfim, estava procurando autores de língua portuguesa no Brasil. E eu fiquei sabendo dessa oportunidade, procurei a editora, entrei em contato, né, lá em Portugal, enviei um e-mail para lá, dizendo que eu estava interessado em passar por esse processo de seleção dos romances, né, dos textos. De início eu acreditava que não daria em nada por se tratar do primeiro texto que eu escrevi na vida, e eu achava que ainda estava um pouco cru, apesar de ter passado por várias revisões, né? Imagina um texto escrito na infância, que foi reescrito posteriormente, mas eu achava que não daria em nada justamente por ainda não estar pronto. Mandei para Portugal e tive uma grande surpresa quando a editora se interessou pela história e falou: nós vamos apostar na publicação, esse livro vai ser publicado aqui. Isso é muito legal, porque o Thiago está deixando claro que ele fez um movimento para essa conquista. Claro. Né? A gente sabe que esse não é um mercado que você pode ficar parado, que é muito importante você se dedicar. Eu, né, tô sempre falando isso nas minhas redes sociais, o quanto é valioso você não dormir e achar que vão bater na sua porta e falar: ah, você é escritor? Eu acho que você é, né? Vem aqui publicar um livro. Como é que é para você, né, essa batalha? Porque muita gente que está em casa acha que depois que você publica um livro, o segundo vem fácil, e a gente sabe que o mercado não é assim. Não é. Como é que é essa batalha para você? Eu sei que você é um cara muito dedicado, né? Você está sempre, esse seu envolvimento com esse lado intelectual, né, das academias. Como é que é para você essa rotina do escritor? O quanto você se dedica, o quanto você batalha? É importante para quem está em casa, né? Eu digo que a minha vida se resume a isso. Obviamente que a gente tem família, a gente tem as obrigações, os compromissos do dia a dia, mas eu digo que eu vivo para a arte, né? A literatura, o teatro. Eu sou fiel ao que eu faço. Eu acho que quando você é fiel ao que você faz, ao que você ama, automaticamente o seu objeto amado se torna fiel a você também. Então eu acho que tudo que eu já fiz até hoje foi justamente por essa devoção, esse compromisso. Eu sei que eu preciso levantar e fazer alguma coisa aquele dia pela minha carreira. As coisas não acontecem sozinhas. Então, eu me levanto e digo: hoje, o que eu posso fazer pela minha carreira? De que forma eu vou agregar algum valor para a minha carreira? Ou para aquilo que eu já fiz, ou para aquilo que eu ainda, porventura, venha a fazer. Então, não fico parado. E eu fico curiosa para saber, você está falando da sua vida, como é que é a sua rotina de escrita? Porque isso também é uma coisa que muita gente me pergunta, né? O quanto eu escrevo por semana? No seu caso, como é que funciona isso? Eu escrevo durante as madrugadas, eu começo por volta de meia-noite, vou terminar lá pelas 7, 8 horas da manhã. Procuro... Ele não dorme, gente. Não durmo, eu durmo muito pouco. Então, assim, tem esse período que a madrugada me dá a impressão de que o mundo inteiro parou e parou para mim, para que eu exerça a minha arte naquele momento. Então eu escrevo durante esse período, depois eu descanso, leio ao longo do dia, né, me dedico a outras coisas, aos compromissos, né, que todos nós temos, mas a madrugada é reservada para a minha arte. E nem sempre, isso que eu quero deixar claro, às vezes não é o tempo integral da madrugada de escrita, porque, por exemplo, eu vou escrever o personagem comendo um prato, vamos supor, lá na Europa, em algum país da Europa. Eu vou pesquisar sobre aquele prato, eu procuro saber qual restaurante que trabalha com aquele prato. O personagem vai usar um relógio. Eu pesquiso a marca do relógio, eu pesquiso vários elementos para deixar a história mais verossímil possível. Né? Então tem todo um trabalho de pesquisa por trás e não é fácil. O escritor, eu fiz faculdade de jornalismo, mas o escritor é um pouco jornalista, né? Que a gente tem um trabalho todo, não dá para colocar no livro sem você ter certeza, né? Sem você se envolver com aquele assunto. Esse meu último livro, por exemplo, o personagem usa um relógio que só foram fabricados 3 deles, no mundo inteiro.
3 exemplares. Então, isso eu descobri através de pesquisa. Porque eu queria um relógio muito exclusivo. Então, eu fui atrás dessa informação. Então, essa pesquisa é difícil, é demorada. A gente tem vários autores que têm pastas, né? Se eu não estou errado, o Manuel Carlos, quando eu era novinha, eu lembro do Manuel Carlos com uma pasta de notícias, que ele lia coisas que ele queria colocar nas novelas. Isso. Né? O que mais te traz, assim, na sua escrita, o que você coloca no livro? É aquilo que você viveu ou aquilo que você viu na vida de alguém? Eu coloco elementos que eu vejo. Eu, como geminiano que sou, né, como artista, eu sempre fui muito curioso. Eu fui uma criança curiosa e cresci um adulto curioso. Então, eu acho o ser humano a máquina mais fantástica que Deus criou, a mente humana. Né? E eu sou muito observador, nada passa batido. Uma conversa que seja, por mais simples, eu estou ligado, né? O que aquilo está me agregando, o que está trazendo para a minha vida, aquela informação. E eu acho fantástico as relações humanas, os dramas. Né? Eu acho que os meus personagens são isso, são pessoas que eu acredito que elas realmente possam existir, que pode ser um vizinho, que pode ser um amigo, que pode ser um conhecido. E eu gosto dessa realidade no meu livro. Eu gosto que as pessoas se enxerguem naqueles personagens. Eu gosto do real. Vocês vão rir que eu vou falar, mas agora, se você olhar para o Thiago, eu vou estar na orelha dele, mas não é nessa orelha exatamente, é nessa aqui, ó. O Thiago me convidou queridamente para eu participar desse projeto do outro lado da fronteira. É um lançamento da Ler Editorial, da querida Kátia Mourão. É um livro que, olha, Thiago, a capa, quando o livro chegou, liguei para ele na hora, eu falei, gente, o livro está lindo e muito bem escrito, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser comprar o livro, tá? Participar aí da carreira do Thiago. Queria que você falasse um pouquinho da história, porque quem está em casa com certeza está curioso, contar um pouquinho desse seu personagem tão diferente. O Mateus, pois é. Essa história nasceu, como eu leio muito, eu li uma frase de Nietzsche, que quando você... Aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. Porque quando você olha muito para o abismo olha de volta para você. A partir dessa premissa, eu pensei, eu quero criar um personagem, mas que não seja um personagem que seja um herói, um mocinho. Eu quero um personagem que ele tenha todos os méritos e deméritos inerentes ao ser humano, né? Porque nós não somos lineares o tempo todo, nós temos altos e baixos. E daí eu parti para a figura do anti-herói, que é aquele que não é o vilão, mas também não é o mocinho. E eu falei, e ele vai ter um antagonista na história, que é realmente o vilão, que é o Homero Mancini. Mas eu falei, eu quero brincar um pouco com isso. O que realmente o Mateus vai ter de tão diferente desse vilão? Ele vai combater esse vilão, tá, mas por que ele é tão diferente? Por que eu posso ser melhor que alguém? Por que eu tenho uma bondade maior que o outro, se é que essa bondade existe? E pegando carona também num viés espiritualista, que eu sou uma pessoa espiritualizada, eu creio muito no espiritual, e coloquei como pano de fundo essa espiritualidade. Mas o livro basicamente é esse embate do Mateus com seu algoz, né, e sem ele ser um mocinho, que foi um desafio para mim. E você sabe que eu tenho muitos seguidores, muita gente que me acompanha, que gosta de história de amor. Tem história de amor? Tem história de amor, o Mateus encontra a Mariana, que se torna o grande amor da vida dele, e os dois têm de início tem uma relação meio que de cão e gato, ele critica, ela é uma jornalista impulsiva, impetuosa, então esbarra em algumas coisas que ele acredita, então eles têm essas rusgas, vamos dizer assim, no início do relacionamento, mas depois a coisa caminha, vai à frente. Você viveu agora um momento delicioso da pré-venda, as pessoas comprando seu livro. Daqui a pouco ele está chegando para todas as livrarias. Tem um hiato aí que demora um pouquinho, né? Da pré-venda para a livraria. Para quem comprou na pré-venda, tem a alegria de ter primeiro, né? Como é que está o coração aí para a chegada dos livros na livraria? Nesse momento tão difícil, né? A gente não está mais grudado aqui em função do Covid, né? E eu queria te perguntar, qual é a emoção do livro estar chegando na livraria para todo mundo que está em casa? Ansiedade nível master, né? Nível máximo, porque eu sou daqueles que vai à livraria, tira foto com o livro, posta nas redes sociais.
Então estou muito ansioso para esse momento que eu vou entrar na livraria, poder pegar um exemplar e tirar uma foto e mostrar. Eu gosto de participar isso para os meus leitores, porque nós, artistas, sobretudo os escritores, a nossa existência só se justifica se tiver você, leitor, aí do outro lado. Eu não escrevo para mim, eu escrevo para você. Então você que vai lá adquirir um livro meu, seja na internet, seja na livraria, esse trabalho, ele atinge a sua finalidade quando você, leitor, vai lá e compra. Eu preciso que o leitor exista, para que eu exista. E fazendo uma revisão assim da carreira, você que viveu tantos momentos, tanto no teatro quanto na literatura, qual foi o momento mais importante? Aquele que você vai falar assim, gente, esse foi o ápice de tudo que eu já vivi. No teatro foi um personagem que eu fiz, que era um viciado em drogas, nordestino, levava uma vida muito difícil, que é a peça do Sonho ao Caos, que eu fui convidado pela Milene Lelker para fazer. Um personagem que me marcou muito, porque foi o primeiro grande desafio que eu tive no teatro, porque o que eu fiz antes não exigiu tanto de mim, e esse personagem exigiu. Você imagina, eu apanhava em cena, literalmente. Meu colega também de cena me pegava e tinha uma hora que ele me pegava e me jogava assim no palco. Era uma coisa bem sofrida, mas que eu vi que ali eu passei no teste, que realmente eu era capaz de fazer aquilo, que eu não me julgava capaz. Eu falei, não, eu não vou conseguir fazer. E foi. Então foi uma experiência muito marcante. E na literatura foi a publicação no exterior, foi a publicação em Portugal, que eu sei o quanto é difícil ser publicado aqui no Brasil, né, no nosso país, e ser publicado em Portugal, eu não sendo ainda conhecido, me deu a dimensão de que o sonho existe para ser sonhado e para ser realizado, desde que você batalhe para aquilo. Então, assim, eu fiquei muito emocionado, foi uma coisa que me marcou demais. E o Falso Profeta, por ser a primeira história que eu escrevi, né, o primeiro romance. Então, foi momentos únicos na minha vida, é inesquecível. Qual é o sonho do Thiago Vilardi daqui para frente? O que você quer que aconteça na sua carreira? Eu quero atingir o maior número de leitores possível, porque eu acho que eu tenho muito a dizer para as pessoas. Humildemente, eu tenho muito o que dizer para as pessoas. E eu quero que essa mensagem chegue, de alguma forma, com o máximo de pessoas possível. E como é que é a sua relação com os seguidores? Você responde todo mundo? Respondo. Eu vou deixar todas as redes sociais dele, estão aparecendo aqui na tela. Vai estar na descrição também, para você passar a acompanhar o Thiago, conhecer mais do trabalho dele. Mas como é que é esse contato? Respondo. Eu tenho a página, eu tenho o meu perfil no Facebook, e tem a página também no Facebook, Thiago Vilardi. Na página eu interajo bem mais, as pessoas perguntam, deixam comentários, e eu procuro responder todos. O que está vindo de novidade por aí? Vou terminar o meu 4º romance, faltam 2 capítulos. Ai, que delícia, gente. Esse momento é bom, né? Quando está quase acabando. E tem uma coisa curiosa nesse livro, que é o livro que eu escrevi em tempo recorde. Eu sempre levo mais de 1, 2 anos para escrever um livro. Esse eu escrevi meio que em meses. Você acha que é porque de repente você se encontrou mais, assim, você está mais certo do que você quer? Não, a história me veio pronta. Eu estava numa viagem de metrô no Jardim Oceânico aqui na Barra da Tijuca e eu vi uma mulher dentro do metrô, olhei para ela e a história me veio toda. Só de olhar para aquela mulher. E essa mulher nunca vai saber disso, né? Pois é, eu gostaria muito de um dia reencontrá-la no metrô, porque eu gostaria muito de chegar para ela e falar, olha, você me fez escrever uma das histórias mais intensas da minha vida. E ver uma história pronta, obviamente, que a vida dela não é o que eu escrevi, mas a figura dela me trouxe aquela história, né? Então eu sou muito grato a essa mulher que eu não sei, nunca mais vi, talvez nunca mais a veja, mas gostaria muito de reencontrá-la. E é a história que está mais mexendo comigo até hoje, que eu estou falando de paixão, estou falando de amor sem razão, né? Aquele amor que não tem razão. E estou gostando bastante, espero que eu consiga concluir de uma forma bem verdadeira, porque eu estou sendo bem verdadeiro quando eu escrevo essa história. Eu estou procurando não ter críticas, não ter censura, apenas acreditar naquela mulher que passou por aquela experiência. Queria muito, né, a gente que tem tanta gente aqui que acompanha o canal,
e tem o sonho de publicar o seu primeiro livro, eu queria muito que você falasse qual a dica que você dá para quem está começando agora, quem sentou ontem para escrever essa história, não sabe nem por onde começa, o que você diz para quem está em casa? Primeiro eu digo para acreditar no seu potencial, no seu sonho, né? Segundo eu digo para revisar muito. Escreva, não ficou bom, escreve de novo. Eu faço isso até hoje, até de madrugada quando eu estou escrevendo. Eu escrevo uma frase, eu leio. Se eu acho que ela está embolando, que ela está ficando presa, eu substituo palavras, eu troco. Eu acho que é a arte do montar palavras. A escrita é isso. Então, assim, escreva, revise e assim vai. E sempre acreditando, porque se realmente for o seu destino, vai acontecer. Uma hora o destino vai sorrir para você. Tem algum personagem aqui que é o Thiago? Você fala, é o que eu tenho mais assim, semelhança ou não? Não, nenhum deles. Assim, tem o que eu tenho mais simpatia, vamos dizer assim, que eu gosto do personagem, mas seja eu que eu diga, é o Thiago, não. Você cria um distanciamento? Eu crio, eu gosto de pessoas. Eu acho que o Thiago é muito sem graça, essas pessoas têm mais a dizer do que eu. Esses personagens são mais interessantes do que o criador deles. Então, assim, eu procuro não colocar o Thiago na história ativamente. É lógico que tudo que a gente escreve tem um pouco da nossa visão de mundo, né? Mas o Thiago em si, não. Nenhum deles. Gente, eu queria ficar conversando aqui até porque tem muito assunto, eu estou com muitas dúvidas aqui, vou continuar conversando com ele, mas eu quero agradecer muito você que está aí do outro lado, eu queria que você clicasse em gostei se você gostou desse vídeo, compartilhasse a nossa conversa, porque eu acho que a literatura precisa ser assunto e é por isso que eu estou criando Casa de Escritora, para que os livros sejam falados e conversados e os escritores recebam toda a atenção que infelizmente ainda falta muito, né? Falta. Você sente isso? Falta do que a gente esteja mais exposto, seja mais citado em jornais? Com certeza. Basta dizer que nós somos um país que não lê. E se o autor não tiver essa divulgação, não se divulgar, os amigos não nos divulgarem também, fica tudo muito mais difícil, né? Então eu acho importante a divulgação, falar de literatura. As redes sociais estão aí, que tem um alcance maravilhoso. Vamos falar de literatura nas lê redes um sociais. livro, gostou, divulga. Posta, fala daquele autor que você gostou, daquela história que mexeu com você de alguma forma. Vamos falar de literatura, porque vai florescer, né? Igual semente que se planta. Então, quanto mais a gente falar, mais vai florescer. Vamos divulgar a literatura. Queria, antes de encerrar, que você mandasse um recado aí para todos os seguidores, tanto do meu Instagram, do Tami Luciano, do Casa de Escritora, aqui do canal, que eu tenho muita gente legal, muita gente incrível. Eu digo que quem vem atrás de mim é especial. Então eu tenho certeza que do outro lado tem alguém apaixonado por livro, merecendo um recado seu. Com certeza, olha, eu desejo que vocês sejam muito felizes naquilo que vocês fazem, os escritores, os não escritores, os leitores, que acreditem mais na humanidade, acreditem mais na arte, divulguem a arte. Sejam solidários com nossos artistas. Os artistas precisam dessa solidariedade de vocês, do carinho do público, sabe, da divulgação. Tudo isso é tão importante para nós. Então, assim, que vocês sejam a nossa principal motivação para continuar esse caminho que é tão difícil, mas que ao mesmo tempo é tão gostoso quando tem a participação de vocês na vida da gente. Então, participem mais, sejam mais ativos na nossa vida. Isso aí, gente. Eu quero agradecer muito a sua companhia. Espero que vocês tenham adorado o vídeo aqui na Casa de Escritora, tá? Beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!